atenção aqui para esse fato, na velocidade de grupo depender, porque nas outras vezes que eu fiz de uma maneira mais separada, então eu não tratei tudo de uma forma unificada. Aqui fica mais simples porque a gente bota a polarização e aí a gente leva isso até o final e aí a gente vê realmente que dependendo, não precisa fazer um caso, polarização circular, fazer o outro caso separado, não faz um caso só e trata tudo. Então a gente está vendo que a onda circularmente polarizada. Quando tiver polarização. Agora vamos ver uma onda linear. Vamos ver agora a polarização linear. Então, vou apagar isso aqui, relação. Então, aí, se eu tiver dessa forma, em termos genéricos, você pode ter uma velocidade de grupo acima de C. Né? Aí, em princípio, sim. Em princípio, eu poderia ter. Nesse caso aqui, a gente está vendo que não está dando. Né? A gente pode. Até seria um bom exercício, nesse caso aqui, deixo como tarefa. Quem quiser fazer, mostrar que essa velocidade de grupo aqui, calculando, quer dizer, quando você expressar a velocidade de grupo de ômega xi, mostrar que essa velocidade de grupo aqui é menor do que c. Então, eu acho que é um bom exercício, é uma tarefa. Eu não demonstrei aqui, vocês podem fazer. É tirar o valor de k em função de ômega, substituir naquela equação, e aí quando tirar uma equação de v, que depende só de ômega e de xi, mostrar que esse resultado é menor do que c. Agora, a velocidade de grupo já pode ser maior que c, sem estar nada ligado a táticos. A velocidade de grupo quer dizer... Táticos é um nome apenas, né? Agora, se você tiver, sem estar ligado a táticos, você pode ter uma velocidade de grupo maior do que c. Isso o táticos é quando... O táticos é mais no sentido de partícula. Quando você está falando de partícula, nesse caso você não está falando de partícula, você está falando de uma onda. Aqui nós não estamos fazendo a interpretação de partículas, estamos fazendo a interpretação só ondulatória. Então você teria uma frente de onda que se propaga com velocidade menor. Mas o tático é quando vê o propagador do imaginário. Isso, exatamente. Aí você tem uma massa imaginária, massa puramente imaginária. Então, nós pegamos esse caso aqui. Agora, vamos manter as mesmas equações, a mesma situação, vamos manter o V paralelo, a onda se propagando ao longo de Z e ao longo de V. Então, a onda, o vetor V está apontando para cima e a onda está se propagando na mesma direção. Só que vamos pegar agora uma onda linear. Vamos pegar, então, o caso de polarização linear. Então, no caso de uma polarização linear, por exemplo, então, eu posso pegar o E0R só na direção X. O E0R é um E0, X chapéu. E a parte imaginária do E0 é zero. Então, eu não tenho a outra componente. Então, meu E0 está só numa direção. Ele é ortogonal à direção de propagação e está na direção X. Então, a minha onda é linearmente polarizada. O campo elétrico está vibrando numa direção única. Ele não tem componentes X e Y. Nós vamos pegar... Então, vamos ver agora como é que isso nos leva para o B. Então, daqui quem vai ser o B. Então, vamos lá. Então, essa equação aqui é automaticamente satisfeita, porque isso aqui é Z, isso aqui é X, isso aqui é Z, isso aqui é zero. Então, essa equação é satisfeita. Vamos pegar agora, aqui é a mesma coisa, satisfeito. O V está na direção Z. Então, o campo é zero, está na direção X, então isso aqui é zero. Esse cara aqui por si só já é zero, então esse termo é zero. O V está na direção Z. Então, meu B tem que estar também ortogonal a V. Vamos olhar essa equação aqui. Então, K. O K está na direção Z. Então, eu vou ter KZ chapéu. Vetorial é 0R. É 0 X chapéu. Igual a ômega B0R. Então, ZX dá Y. Então, meu B0R... Meu B0R é K sobre ômega, é zero, e Z vetorial X dá Y. Essa é a paralelência. Isso aqui é paralelência. Agora, esse cara aqui é zero. Então, na paralelência, ela desacopla real com real, imaginário com imaginário. Se esse imaginário aqui é zero, esse aqui imaginário também é zero. Então, meu campo B0I é zero. Então, significa o seguinte, meu campo elétrico está na direção X, e meu campo magnético está na direção Y, e a onda está na direção Z. Tudo bem, então, satisfeito esse, satisfeito esse, satisfeito esse. Agora a gente tem que pegar Ampère máximo. Então vamos lá. Então vamos ter menos K, Z, vetorial B0R. Então, K sobre ômega é 0, X. B0R, B0R é Y. Então, Y está zero. Menos B0.
B0i é zero. Então não tem. Esse termo aqui não tem. E0i também não tem, é zero. Então aqui eu vou ter 1 sobre ômega sobre C2 E0R, que é o E0x. Então, essa relação, então E0 cancela para E0, Zx dá Zy dá menos x, Zy dá menos x, então aqui fica mais, então eu tenho que ômega 2 é igual a K2C2. Ômega 2 igual a K2C2. É a relação de dispersão que sai se a polarização for linear. Vamos fazer a de baixo para ver se bate consistente, né? Caso a gente tinha errado e depois viu onde errou. Então aqui menos K, Z. B0i. B0i é zero. Então não tem esse termo. V0, B0R. Então vamos ter aqui V0, B0R. V0 em beta. B0R, certo? Isso. B0. Eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Eu acho que eu esqueci de. Perdão. Eu acho que eu esqueci de computar aqui. B0i. Ah, não, porque B0i é zero, tá certo. B0i é zero. E o B0R. Estou fazendo besteira aqui. B0R, né? Aqui é B0i. A gente fez essa aqui, mais, né? Ficou menos K, tá certo? B0R, que eu coloquei aqui, tá certo? B0, B0i. B0i é zero, tá certo? Então tá. Então aí ganhou esse termo aqui, é 0i é zero, então ficou ômega 2 igual a K2C2. Aí agora a gente veio para o outro caso aqui. Menos K, B0i. Então B0i é zero, tá certo? Então esse cara aqui deu zero. B0R está dando V0. Vou colocar aqui V0. Alguma coisa estranha esse V0. B0R, K. Sobre ômega é zero, Y chapéu. Esse aqui é o B0R. Menos 1 sobre C2. V. Vetorial é 0R. É 0x chapéu. Então aqui tem uma coisa estranha, peraí. Então essa equação não está sendo, quer dizer, não está batendo com a primeira, né? Porque aqui a gente viu B0R, B0R, tá certo. Então esse campo aqui, deixa eu ver se eu fiz besteira. Aqui não, aqui está certo, né? É 0R, B0R. Então B0R não pode ser zero. Se o E0i é zero, B0i é zero. O E0i é zero, B0i é zero. Está certinho. Está certo. Então, talvez essa onda não seja a solução. B0R está aqui. Não é zero. Então, esse termo aqui sobrevive. Esse termo aqui é zero. Esse termo aqui é zero. E aí aqui esse termo aqui fica E0R. Então, essa equação aqui está perfeitamente sendo satisfeita. Agora, B0i é zero. Esse termo aqui é zero. Agora, esse termo aqui não é zero. B0R não é zero. Esse termo aqui também não é zero. Esse termo aqui é zero. Isso. Então, a gente aqui está tendo, um probleminha. Quer dizer, o termo de frequência está se cancelando. Então, significa o seguinte, que essa solução, ela não fecha com o hipermáximo. Essa polarização linear não está fechando com o hipermáximo, né? Então a gente tem que procurar talvez uma outra polarização. Quer dizer, talvez a gente tenha que ver, isso aqui, porque eu acho que está tendo um conflito aqui embaixo. Né? Quer dizer, esse termo aqui sendo zero, B0i sendo zero, automaticamente perco a possibilidade. Porque eu estou perdendo, na verdade, esse é 0i aqui. Então, eu estou perdendo o termo de frequência aqui. Então, eu não tenho mais a frequência, né? E aí, esse termo aqui que tem a frequência é o B0R, que está aqui. Tá certo? Então, eu queria que esse termo aqui está dando zero. Esse termo aqui está dando zero. Eu teria esse termo aqui.
Mas aí o meu V0R está na direção Y, e aí LZ vetorial X dá uma relação também. Né? Eu tenho V0, tá certo. E se eu colocar aqui essa solução, então V0 ia 0, V0 ia 0. Perfeito. Então vamos lá, vai ficar V0, só para ver o que está dando isso aqui. V0, B0R. Então K sobre ômega é 0. E B0R está na direção Y. Menos 1 sobre C2, VZ chapéu. Que é o V. Vetorial é 0R. É 0x, igual a 0. Isso aqui está dando tudo 0. Agora, ZX dá Y. Tá legal, então aqui fica um Y. O E0 é 0, E0 é 0. Então a gente está tirando daqui que estaria tirando uma relação de dispersão linear. Quer dizer, isso aqui sai daqui, isso aqui é igual a isso. Na verdade, a gente estaria tirando que ômega é igual a K0, então V0, então ômega seria K, passar para cá esse ômega aqui, ó. Então ômega fica sendo V0, vamos botar V0 sobre V, V0 sobre V, C é K, e aqui tem um C2, né? Vamos colocar que você tem um C2 a mais aqui, peraí. Aqui tem esse termo aqui, tá? Tá certo, então ficou V0, aqui é K sobre ômega, K é 0, tá certo. Deixa eu apagar aqui, tem uma coisa estranha. Ficou V0, tá certo. B0R, K sobre ômega é 0. Vamos esquecer o E0, então ficou Y. Igual a 1 sobre C2, VZ. Vetorial é 0R, então é 0, X chapéu. Então, ZX dá Y. Tá certo. Então a gente pegou. A nacionalidade aí está meio estranha. Aí é 0. Aqui está ok, né? B0R, então fica K. K sobre ômega é 0. Está ok. A dimensionalidade aqui, está tudo certinho. Que aqui tem KKB, V0, V sobre C2. E esse aqui tem 1 sobre C2. Quer dizer, a dimensionalidade aqui é igual a VC. Engraçado, no outro caso, tudo bateu direitinho, né? E a velocidade de grupo para nós deu dimensão de velocidade mesmo, deu dimensão de C, tá certo? O que eu estou achando estranho aqui é que a gente escreveu essa. Quer dizer, provavelmente não. Eu queria ver se essa solução seria solução num caso talvez especial, onde houvesse uma relação entre V0 e V, talvez o V0 sendo igual a V, mas eu estou me sobrando, deixa eu apagar aqui. Não, tá certo, porque V0 não tem a mesma dimensão de V, perdão, deixa eu voltar aqui, tá tudo aqui, V0, perdão, V0, B0R, então K sobre ômega, esquece o E0, então Y chapéu, igual, isso aqui é 0, então vai ficar igual a 1 sobre C2, V, vetorial é 0R, é 0, já tirei o E0, ficou X, e Z vetor X da Y. Então tiramos o Y daqui, tiramos o Y daqui. Então a gente ficou, vou botar esse ômega aqui, tirar esse ômega daqui. Então a gente chegou à conclusão que ômega pode ser expresso assim. Está dando assim uma lei? Dá para ver, né? Então ficou, ômega ficou V0 sobre V, 1 sobre C2, V0 sobre V. 1 sobre C2, V0 sobre VK. Então a relação de. Se o V0, né? Se o V0 tiver relação, se o V0 for
V0 tem a relação, a dimensão entre V0 e V é um fator C. Então, se a gente tiver que V0, se V0 for igual a ômega igual a kappa, ômega tem que ser ômega igual a kappa vezes C. Isso, né? Então, tá certo. Então, vamos aqui. Então, esse meu V0, aqui tem 1 sobre C2 aqui. Perdão, ômega C2 sobe, igual. Não, tanta besteira. V0 sobre V, perdão. V0 sobre V, kappa C ao quadrado. É isso que está aí. Eu errei aqui. Então, se o V tem uma dimensão, quer dizer, o V, o ômega no final tem que ser kappa C, tem que sobrar um C aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos botar esse C aqui e vamos botar esse C aqui. Só decompus o C2, botei um C aqui e um C aqui. Se V for igual a V0C, ômega igual a kappa C. Então, essa solução é possível, mas nesse caso, eu só vou poder ter uma onda polarizada linearmente que seja a solução, ou seja, as duas relações de dispersão são compatíveis, se meu V for igual a V0C. Isso, nesse caso, significa que eu teria, o meu fundo, ele seria alguma coisa com vetor tipo, por exemplo, um vetor tipo luz, que eu teria V0C ao quadrado menos V2 igual a zero. Então, num caso muito especial do fundo, essa solução de polarização linear seria possível, e é a velocidade de grupo da C, porque ômega d ômega dk é C. Então, essa solução aqui, ela só é possível nesse caso. Mas se a gente deixar, como a gente fez, o V0 e o V meio genéricos, essa solução não é possível. Então, seria interessante, né, a gente trabalhar com uma polarização linear um pouco diferente dessa aí, procurar uma outra situação de polarização linear. Mas eu só queria parar por aqui só para dizer que esse método é mais interessante e a gente consegue, então, nesse caso em que o V0C é igual a V, a gente tem uma situação interessante, porque a gente tem duas ondas polarizadas circularmente com velocidades distintas e a onda linear, polarizada linearmente, tem uma velocidade diferente, a velocidade da luz. Então eu teria 3 velocidades distintas, né, associadas à propagação dessa onda, dependendo da polarização, se a polarização é linear e se a polarização é circular. Então, ou é circular pela direita ou pela esquerda. Então eu teria uma trirefringência. Eu teria 3 velocidades dependendo da direção, dependendo da polarização. Então eu só queria chamar a atenção para isso aí. E lembrar que essa polarização linear, essa solução só é possível se V for igual a V0C. Então, só para chamar a atenção disso. Então agora, vamos ver o seguinte, a gente poderia, quer dizer, esse caso aí, mais ou menos está fechado, eu acho que agora seria interessante a gente começar a estudar situações de não linearidade. Que aí a gente tem que ver como, então vamos deixar isso aqui já está pronto, mais ou menos, né? E aí a gente pegar uma situação e a gente começa a estudar não linearidade. Aqui. E aí como é que a gente vai poder trabalhar, né, a questão da não linearidade. Vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Vamos pegar um caso assim, um caso de não linearidade, que seja o seguinte. Um exemplo de não linearidade. Vamos fazer o seguinte, caso. Vamos ver que a gente tivesse um exemplo simples assim. Nosso lagrangiano aqui vai ficar assim, no meio, D2 menos C2B2. E o lagrangiano de Maxwell. Tem Maxwell aqui. E vamos colocar aqui um termo que seja algo assim. Alfa
Vou pegar um exemplo assim, mas só um exemplo bem particular. É escalar B ao quadrado. Então, quer dizer, a gente tem a não linearidade, porque no lagrangiano agora eu tenho um termo quártico, né? Eu tenho é escalar B, é escalar B. Quer dizer, eu tenho aqui, né, um termo quártico em evento. Então a não linearidade está aqui, é só um exemplo, não é o caso mais geral. A gente já estudou no curso eletromagnetismo Euler-Heisenberg, a gente viu lá o Euler-Heisenberg é mais geral do que esse. E tem outros casos aí de não linearidade. Vamos deixar só esse aqui para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer. Então, se a gente olhar para as equações de Maxwell, aqui, deixa eu pensar se a gente vamos fazer isso. Então, vamos fazer a variação em relação ao potencial φ. Só para tirar a equação de Gauss, né? Então, vamos lá. Aqui o B só depende de A. O B só depende de A. O R depende de φ. Então, quando eu fizer uma variação em relação a φ, nós vamos ter aqui 2 escalar ΔE mais 2 alfa escalar B. E aí aqui vamos ter ΔE escalar B. Estou fazendo variação só em relação a φ. Então o φ só está dentro do E e o φ só está dentro do E. Então o B não muda. Então eu estou variando em relação a φ, então fazendo a variação 2 a 2 ΔE. Esse termo aqui não varia, não tem φ. E esse termo aqui vai ficar 2 vezes alfa escalar B e a variação disso aqui. Mas a variação disso aqui, e o φ só está aqui dentro da ΔE escalar B. Aí lembrando que ΔE é gradiente de φ dA dt. Então isso aqui é menos gradiente de ΔΦ. E aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho menos gradiente de ΔΦ. Então, lembrando do nosso truquezinho, fator, então isso tudo aqui tem que ser igual a zero, né? A variação igual a zero. Estou fazendo uma variação em relação a φ. Então tá. O 2 cancela, tudo bem? E aí aqui eu tenho ΔΦ. Eu vou integrar por partes, isso aqui vai ficar a divergência de E. Quando integra por partes, a gente vai no sinal menos, né? Vou colocar menos aqui, aí vem divergência de E. Aqui vai ficar mais alfa. E aí aqui é a mesma coisa. Aqui, tá? Então esse termo aqui ficou assim, ó. É escalar B. Já estou jogando fora o fator 2, né? Então ficou E escalar B. E aí aqui ficou BI gradiente DI do ΔΦ. Então esse termo aqui ganhou um sinal menos, porque é menos gradiente de φ, não é isso? Então esse termo aqui, quando a gente integra por partes, ele fica com um sinal mais, tá certo? E esse aqui ele é menos alfa escalar B DI gradiente de φ. Vamos fazer então o processo de integração por partes. Então isso aqui vai ficar menos alfa DI de tudo isso aqui. Escalar B DI ΔΦ. E aí, mais alfa DI de escalar B DI ΔΦ. É isso? Estou dizendo que esse termo aqui, né, então usando a regra de lá, a derivada desse produto aqui é a derivada desse vezes tudo isso aqui, vezes isso, que é o que está aqui. E aí, quando eu derivar isso aqui, eu tenho essa derivada aqui, DI, de escalar DI, vai compensar. Então, isso aqui é uma identidade. Então, esse termo aqui pode ser escrito assim, mas isso aqui. Só que isso aqui é uma divergência total. Então, esse termo aqui é um termo de superfície. Então, no final do dia, sobra esse termo aqui. Então, pelo princípio variacional, nós vamos produzir mais alfa, e aí vamos produzir aqui o DI, uma divergência de E escalar B, D. É isso aqui. Então, vai ficar mais alfa divergência de E escalar B, mais alfa divergência de E escalar B, igual a zero. Então, a equação de Gauss fica isso aqui. Para a gente perder. Divergência, no fundo fica uma divergência única. Divergência de E
mais alfa é escalar B igual a zero. Vamos lá, né? Legal? Vou fazer agora a variação em relação a A. Então, fazendo agora a variação em relação a A, a gente vai ter 2, vai cancelar com esse 2 aqui. Aqui tem um fator para esse aqui, esse 2 cancelou com esse 2, mas esse. Então, vamos fazer o seguinte: vamos botar aqui alfa mais alfa sobre 2. Vamos definir assim, o meio disso, mais alfa sobre 2. Que aí esse 2 cancela com esse 2 e esse 2 cancelou com aquela equação lá. Agora vamos fazer de novo. Então esse 2 vai cancelar com esse 2, vai ficar E escalar delta E. Que agora eu tenho um DADT aqui dentro. Aqui eu tenho um rotacional de A. Então aqui vai ficar menos C2B escalar delta B. E aqui eu vou ter mais alfa E escalar B é escalar delta B. Vamos lá. Então isso aqui vai ficar I é gradiente de φ DADT. Então menos DDT do delta AI. É esse termo aqui. Que é menos gradiente de φ menos DADT. Então o A está presente só aqui. Aqui é rotacional de A. Então aqui vai ficar menos C2 BI delta BI. Delta BI é rotacional do BI, né? Rotacional, B é rotacional do A. Então vai ficar rotacional do delta A. Como botamos, BI delta BI. Vai ficar delta BI. Então isso aqui para nós é epsilon e JK. Epsilon e JK. DJ delta AK, que é o B, que é o rotacional de A. Então, o rotacional de A, BI é rotacional de A. Então, aqui ficou o BADT, tá? Aqui ficou o rotacional de A. E aqui vai ficar mais alfa, é escalar B. E aí aqui é I, delta BI. BI é rotacional, vai ficar epsilon I, JK, DJ, delta AK. Vamos chamar esse delta aqui de K também, para ficar tudo normalizado. Delta K, delta K, delta K. Então, mesma história, fazendo integração por partes, isso aqui vai ficar DDT do EK. Eu vou fatorar esse delta AK. Agora esse termo aqui não, eu vou fazer uma integração por partes. Então, a gente vai jogar essa derivada para cá. Essa derivada toda para cá, vai ficar mais C2 DJ do epsilon e JK BI delta AK. Então fatorei o delta AK. Faça essa integração por partes, essa derivada passa a atuar nisso tudo, aí fica um delta AK liberado aqui. E a mesma coisa aqui, vou liberar esse delta AK, só que agora essa derivada vai atuar em todo mundo que está aqui. Então vai ficar mais alfa DJ do epsilon e JK é I é escalar B. Eu falo da IES, né? Certo, seriam fermados. Então a gente fatorou o delta AK. Então isso aqui dá DT do EK. Esse termo aqui é só DJ BI, é só trazer o K para cá. Isso aqui vai ficar menos, né, componente K do rotacional, menos componente K do rotacional de B. E agora esse termo aqui é a mesma coisa. Eu tenho DJ do EI. Eu posso trazer esse K aqui para frente, aí eu vou ter DJ do EI. Então vai ficar menos também alfa rotacional de E escalar B. De E escalar B é tudo isso componente K. Isso aqui igual a zero. Então isso aqui é componente K e isso aqui é componente K. Então a gente dá exatamente rotacional de B igual a 1 sobre C. Eu vou passar esse termo aqui
para o lado de cá, vai ficar aqui menos DDT do E. Peraí, aqui, peraí, eu fiz porcaria. Peraí, aqui eu fiz o seguinte, tinha dois termos aqui que eu não gerei, peraí, porque quando eu variar aqui em relação a A, eu tenho um A aqui dentro do E. Então eu tenho o A dentro do B, mas eu tenho o A dentro do E. Então vai ficar 2 alfa, E escalar B, variação disso. A variação disso, eu esqueci aqui, ó, tem dois termos. Tem E escalar delta B, mais delta E escalar B. Por quê? Porque eu tenho aqui também um DADT. Então eu tenho um DADT aqui, tenho um B aqui eu tenho um rotacional. Então esse termo aqui ficou faltando nessa equação. Então, esse termo aqui, vamos ver o que ele vai dar. Então só ficou faltando esse termo aqui. Vamos completar ele aqui. Vou deixar isso aqui completar. Então ficou faltando esse termo que a gente não viu. Ficou mais alfa, E escalar B. E aí nós delta E, que é menos gradiente de A. Então, é menos DADT. Então ficou aqui menos DDT do delta AK. E aqui BK. Isso aqui que é igual a zero. Não esqueci de fazer o delta, né? Que tem aqui, porque tem um A aqui. Nós variamos em relação a A. Então tem A aqui, tem A aqui, tem A aqui e tem A aqui. Então vai ficar 2 vezes E escalar B, delta disso, vezes isso, mais isso, vezes o delta disso. Então ficou faltando esse termo aqui. Então tá lá. Então, esse termo aqui vem para cá, tem aqui. Quando eu integrar por partes, vai ficar com um sinal mais também. Então esse termo, quando eu integrar por partes, vai ficar aqui mais. Tem menos aqui, então vai ficar mais DDT do E escalar B, B. E escalar B, B. Tá certo? Isso tudo aqui que é igual a zero. Então vamos ter lá, vamos tirar a pair máxima. A pair máxima ficou assim. Rotacional, então vamos multiplicar aqui por menos, aqui por mais, vai ficar mais, e aqui vai ficar menos. Né? Então, ficou C2, então vai ficar rotacional de B. Rotacional de B, mais, aí vamos dividir tudo por C2, alfa sobre C2, mais alfa, sobre C2 rotacional de E escalar B, de E escalar B, então vou botar tudo aqui dentro do rotacional, ficou assim, ó, rotacional de B, para dividir por C2, tá? Mais alfa sobre C2, E escalar B, B. Tá, ficou rotacional disso. Rotacional disso. Igual a DDT do E, 1 sobre C2, dividir por C2, é 1 sobre C2, DDT mais alfa, E escalar B, B. Que é exatamente isso que está aqui, igual a zero. Isso aqui. Então, o campo elétrico ele fica modificado desse modo, ele ganha essa componente aqui, e o campo magnético fica modificado dessa forma. Agora, é claro, divergência de B é igual a zero e rotacional de E é igualmente de BDT. Então, a gente ganhou as novas equações de Marx, são essas equações não lineares aqui. É como se eu tivesse aqui a divergência de D, eu defino como se fosse aqui um vetor de deslocamento. Esse aqui quase faz o papel de uma polarização, vamos dizer assim. E aqui é como se eu tivesse um H, rotacional de H, igual a 1 sobre C2, dBdt. Então é como se a gente definisse campos efetivos, né? Mas não isso não é tão importante, é só uma definição. O que é importante para nós é a estrutura da equação, que é essa. Então eu acho que vai ser interessante para nós agora, como tirar a onda, como tirar relações de dispersão daí. Então eu acho que a Dória toma a gente continua na próxima aula, né? Mas é só para lembrar o seguinte, a ideia seria essa. Vou pegar a primeira equação. Divergente de E mais alfa é escalar B, B igual a zero. Então, como a gente está observando, a gente tem um termo cúbico.
Então, como é que eu posso tirar a relação de dispersão? A relação de dispersão, a gente é uma relação em geral para termos quadrados, para termos livres, né? Mas o que a gente pode pensar aqui é o seguinte: vamos supor que eu quero tirar a relação de dispersão para ondas que estejam... Imagina que eu teria esse sistema aqui, eu quero tirar ondas eletromagnéticas se propagando em presença de um campo externo. Então, suponhamos que a gente tenha um campo elétrico externo, um campo de fundo E0 e um campo de fundo B0. Eu tenho dois campos elétricos, um campo eletromagnético E0 e B0 de fundo, vamos dizer assim. Vamos colocar um campo magnético constante, eu estivesse dentro de um solenoide, onde eu tenho um campo magnético constante, forte, eu jogo onda eletromagnética. Ou seja, é como se eu fizesse esse meu campo elétrico total, o campo elétrico de fundo mais um campo elétrico, vamos chamar de ΔE. Esse campo aqui que é o campo que vai se propagar, é a flutuação, é como se eu tivesse essa perturbação em torno desse campo de fundo. E o meu B, ele vai ser um B0 mais um ΔB. Então vamos dizer, para nós, vamos querer tirar a nossa onda eletromagnética é esse ΔE, ΔB. É como se eu tivesse um campo de fundo, eu tivesse um campo elétrico e um campo magnético e eu tivesse ondas se propagando nesse fundo. Quer dizer, a não linearidade, ela vai estar me acoplando a propagação, quer dizer, a flutuação que se propaga, né, a onda que se propaga com o fundo. E na hora que eu jogar nessa equação aqui, eu vou ter termos que vão misturar essas coisas aqui. Eu vou misturar o E0 com o E. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos dizer que eu pegue, quer dizer, no fundo, isso aqui é um modo de eu linearizar essas equações. Eu vou linearizar essas equações em termos de ΔE e ΔB. Então, por exemplo, esse primeiro termo aqui. Então, vamos dizer, suponhamos que eu tenho um campo elétrico E0 constante, um campo magnético B0, eu tenho um fio. É como se eu tivesse, assim, um campo elétrico uniforme e um campo magnético uniforme no meu laboratório. Eu vou jogar a onda. Ou eu posso até dizer, não tem nem campo elétrico uniforme, eu só tenho campo magnético. Não, se eu tenho um problema de um solenoide que tem um campo magnético forte, eu vou jogar ondas ali dentro. Então, vamos dizer que o E0 seja zero. Eu vou dizer que o meu campo elétrico, né, é o meu próprio campo que se propaga, é o meu próprio ΔE. Mas meu campo magnético é essa onda que se propaga em relação a esse fundo. Então eu teria divergência de ΔE. Divergência de ΔE. Mais alfa, aí divergência. Agora vamos lá. Então isso aqui esse cara aqui é o próprio ΔE. Escalar B. B é B0 mais ΔB. E esse B aqui é ΔB, B0 mais ΔB. Não teria isso aqui, igual a zero. Então, se eu quiser linearizar isso aqui, eu vou ter esse termo aqui, vai poder ter ΔE. Então, isso aqui vai ter ΔE escalar B0 vezes esse B0. Vou linearizar. Então, esse cara aqui, ele já é linear. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Esse pedaço aqui, vamos trabalhar esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui vai ser B0 escalar B0 ao quadrado, mais B0 ΔB, mas isso aqui já vai ser segunda ordem. ΔB, B0 vai ser segunda ordem. Então, esse termo aqui está dando para nós o seguinte: divergência de ΔE mais alfa. Esse cara aqui é constante, vai ficar B0 ao quadrado, divergência de ΔE. Então, esse termo aqui daria isso para nós aqui. Então, eu teria, como se eu tivesse assim, ó, 1 mais alfa B0 ao quadrado, divergência de ΔE. E agora eu vou pegar essa equação, que é a equação do campo magnético, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou expandir. Isso aqui vai ficar, meu ΔB vai ficar B0 mais ΔB. Vou fazer a mesma linearização nesse termo e nesse termo. Então agora eu vou ganhar equações de Maxwell para ΔE
e ΔB. E essas equações serão lineares em ΔE e ΔB. Só que vai aparecer a contribuição do campo de fundo. Quer dizer, o papel da não linearidade é trazer a informação do fundo para essas ondas que se propagam. Na próxima aula a gente vai fazer. A gente vai tirar uma relação de dispersão agora, que vai ser função do campo magnético externo. Então eu acho que no tratamento que você vem fazendo, o que a gente tem que fazer ali é pegar um caso particular de equação não linear e fazer sempre isso, quer dizer, fazer essa perturbação, dizer, no caso ali dos potenciais, dizer que o meu potencial A é o meu potencial A0 mais um ΔA. O meu φ é um φ0 mais Δφ. E aí a gente consegue tirar relações de dispersão, a gente consegue tirar as relações de dispersão agora, como sendo relações de dispersão em presença de um fundo. Então eu acho que a melhor aplicação, vamos dizer assim, para se ver essas relações de dispersão não lineares é quando a gente tem a presença de um fundo. Porque, claro, se a gente tiver uma coisa completamente não linear, a gente não vai como tirar a relação de dispersão. Se ela tem termos cúbicos, claro, mas a gente consegue pegar esses termos cúbicos, né? Quer dizer, um termo cúbico, alguma coisa, vamos dizer, que tem um campo φ. Se eu pegar esse campo a terceira, mas eu disser que o meu φ é um φ0 mais um Δφ, então esse termo aqui, ele vai produzir um termo que vai ser linear em Δφ, mas vai produzir um termo também que vai ser, φ0 a terceira, vai ficar aqui mais 3, φ0 ao quadrado Δφ. Depois ele vai produzir um termo que vai ser 6, φ0 a terceira aqui, né? φ0 ao quadrado, tá certo? φ0 a terceira, φ0 ao quadrado. Depois eu vou ter aqui um termo que vai ser 3φ0 Δφ ao quadrado. E vou ter um termo lá que vai ser Δφ a terceira. Então eu vou ver, se eu quiser linearizar, então, esse termo aqui vai sobreviver, esse vai embora e esse vai embora. Eu vou linearizar para você pegar perturbações. E aí, eu vou ganhar uma relação de dispersão que vai trazer o fundo. Quer dizer, o fundo faz o papel de um meio. Então, eu vou ter uma relação de dispersão. É isso que vai dar, por exemplo, uma velocidade de grupo diferente de C. Então, eu acho que a gente pode... No caso, a gente, por equação do movimento, A igual a isso principal está... Exatamente. Eu acho que essa vai ser, vamos fazer isso na próxima aula para a gente ver, mas eu acho que seria a melhor maneira de tirar a relação de dispersão. Olha só, pode